Senhoras e senhores, estamos começando mais um Independência ou Corte aqui no apartamento 406. Eu sou o Scripe, estou aqui com o Fábio Yamada, como sempre, e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o Wilson Velasco e com o Gabriel Manso. Eles que têm uma parceria, já fizeram uma porrada de coisas juntos e eles vão falar um pouquinho da experiência deles no cinema independente e também no mercado audiovisual como um todo. Sejam muito bem-vindos aí ao apartamento 406, Will e Gabriel. Não repara na bagunça, mas fica de boa aí, tira o sapato, fica à vontade, vamos trocar aquela ideia de boa. Pô, muito obrigado, é um prazer estar aqui participando desse podcast da hora. Fala, Fábio, fala, Script, tudo bom? E aí, pessoal? Boa noite. A boa noite não pode falar. Ixi. Tudo bom? Então, vamos começar aqui rapidão. Vocês já têm um tempinho já no mercado, mas começar com o Will. Will, conta um pouquinho resumido como é que você veio parar no cinema, no mercado publicitário, né, que você faz vários trabalhos, e também no cinema independente. Então, cara, quando eu entrei na faculdade, na real eu queria ser ilustrador, eu queria desenhar quadrinho. Mas eu percebi muito cedo que eu não gostava de desenhar para os outros, que eu só gostava de desenhar para mim. Daí eu fiquei naquela crise, o que eu ia fazer, só que daí no segundo ano da minha faculdade eu fiz umas matérias de audiovisual, porque tinha no meu curso. E aí, cara, eu apaixonei, assim, falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Daí, no ano seguinte, eu fiz o Ciência Sem Fronteira, o programa de intercâmbio do governo, e eu fui para Nova York estudar cinema lá na New York University. E daí, cara, eu já voltei de lá sabendo que eu queria ser diretor de fotografia, que era isso, e o meu plano já era voltar, só terminar a faculdade e mudar para São Paulo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiquei mais um ano aqui terminando a faculdade, e assim que eu me formei, eu mudei para São Paulo e, tipo, comecei a procurar trabalho, assim. E aí eu dei muita sorte de que, tipo, em menos de um mês eu consegui um trabalho numa produtora, que era uma produtora muito pequena na época, e eu meio que fui crescendo junto com eles, assim, e foi assim que eu entrei no mercado da publicidade. A parte do cinema, eu acho que ela meio que sempre esteve comigo, assim, né, desde que eu comecei nessa empreitada aí de entrar no audiovisual, porque eu sempre procurei, tipo, estar sempre fazendo curtas e tal, e foi numa situação dessas que eu conheci o Gabriel. A gente se conheceu, ele me chamou para fotografar um curta que ele estava fazendo, que ele era um segmento de um longa. Chama Pela Primeira Vez, e foi pela primeira vez que a gente trabalhou junto. E daí, cara, daí pra frente a gente fez praticamente todos os projetos, principalmente de cinema, conteúdo, assim, juntos. Massa, pode crer. E, Manso, conta um pouquinho de como você veio parar no cinema. Então, bora lá. Acho que, resumidamente, o que dá para eu começar dizendo é que eu não me formei em cinema exatamente, né? Eu fazia faculdade de turismo, fiz faculdade de turismo. Eu caí no cinema, na verdade, pela fotografia, assim. Eu estudava fotografia de casa, na verdade, porque eu saí da faculdade de turismo, né? Percebi que não era exatamente aquilo que eu queria trabalhar dentro da comunicação. E aí, enfim, estudando um pouco de fotografia no próprio curso de turismo, me despertou interesse e tal. E aí eu descobri o cinema dentro da fotografia, né? Descobri, estudando um pouquinho de como a coisa surgiu, né? A história do cinema e tal, aquela coisa. E aí sim, fui procurar, fui ir atrás de curso e tal. Acabei fazendo um curso intensivo, saí daí. Na sequência, fiz um longa com um professor do curso, e depois de encher muito o saco dele, né? Acabei sendo blogger e assistente de produção. Mas acho que como o Will, assim, desde que eu entendi o que o cinema representava de possibilidade de expressão, assim, para mim, eu sempre busquei fazer o meu, sempre busquei junto com as pessoas que eu tinha à minha volta e que apoiavam ou que se interessavam pelo que a gente estava fazendo, e dentro dos recursos que a gente tinha sempre à disposição, isso cada vez mais, assim, mas eu acho que é um estudo que a gente sempre faz, né, pensando no projeto do zero. Eu sempre tive esse impulso de fazer e correr atrás de fazer o meu, assim, sem esperar muito, sabe? Com as condições que a gente tem à mão. Aí, como o Wilson já disse, em 2015, a gente começou um processo de um longa-metragem, porque a gente queria entrar no mercado e a gente não conhecia ninguém, assim. O Alex, que era meu sócio, quer dizer, é meu sócio de vida, né? Porque é meu primo e enfim, é uma pessoa com quem eu sempre trabalho, mas que na época a gente era sócio de uma produtora. A gente fez uma associação com uma outra produtora
para poder fazer esse projeto, que era a Maré Filmes, na época, que hoje em dia é a Maré Geek, e que a partir, sei lá, dessa premissa, que era a primeira vez da gente colocar pessoas novas para dentro do mercado, né, exibir todo mundo que a gente trouxe para dirigir nunca tinha exibido nada no cinema e tal. Foi, enfim, um processo de um ano aí, onde a gente trabalhou com pessoas do Brasil inteiro. Eram 8 curtas-metragens dentro de um longa e um financiamento coletivo que ergueu tudo isso. E muito apoio, né? Porque a gente tinha quase 300 pessoas envolvidas, então a gente teve apoio de marcas, apoio de equipamento, apoio de quase tudo que você puder imaginar, a gente teve, assim, tipo, a gente conseguiu um sítio por uma semana para poder fazer uma dinâmica com todo mundo da equipe, assim, saca? Enfim, foi um processo muito, muito grande e muito gratificante, porque deu certo não necessariamente enquanto filme, mas enquanto processo, porque, por exemplo, eu conheci o Wilson, que a gente rodou esse filme pela primeira vez em outubro, novembro, alguma coisa assim. Em janeiro, ele me convidou para dirigir um curta dentro dessa produtora que ele trabalhava e que foi quem me deu a oportunidade de entrar dentro do mercado de publicidade, né? Então, eu dirigi um curta que ele escreveu, que é o Purgatório, no caso, em janeiro desse ano, aí, de 2017, 17. E aí, cara, essa produtora me botou para dentro do mercado, assim, quase como um todo, assim, porque eles abraçaram esse projeto nosso e me abraçaram enquanto diretor, né? E na época eu tinha, sei lá, 21 anos, 20 anos, não sei exatamente agora, mas, cara, isso foi muito legal, porque dali eu comecei a conhecer as coisas, enfim, conhecer gente, e gente te leva para todos os lugares, né? As pessoas, a partir do momento que você enfim, se entende, eu acho, profissionalmente com uma equipe ou com, enfim, as situações que se apresentam para você consegue chegar a lugares mais para frente, né? A lugares diferentes, a tipos diferentes de produção e tal. E aí tô aí desde desse encontro, trabalhando tanto com publicidade quanto desenvolvendo os projetos que a gente tem, né? Como o Will falou, a gente sempre busca tá fazendo alguma coisa de cinema, né? Porque até então a gente não fez nenhum projeto com incentivo, por exemplo, de Lei Rouanet, ou Lei do Audiovisual, algum tipo de incentivo fiscal público, né? Então, é isso aí, mais ou menos resumidamente, acho que eu contei um pouquinho de como a coisa começou a rolar. Da hora, isso aí. Uma coisa que eu sempre busco propagar aqui por esse podcast é motivar a galera a continuar buscando e metendo as caras como vocês fizeram, e deu certo para vocês. Espero que dê certo para muita mais gente aí que acompanha nosso podcast para se motivar a continuar no audiovisual. Quer fazer uma pergunta, Fábio? Sim. Eu vi o vídeo do projeto pela primeira vez naquele site do Benfeitoria que vocês fizeram. Curti bastante a proposta ali daqueles 3 minutos. Não consegui ver o filme, né? O curta que você dirigiu, Gabriel, é a que chama, acho que, Para Fraldas e Flores, é isso? Por Fraldas e Flores. Por Fraldas e Flores, isso. Sobre o que é? É uma curta-metragem que abre o Pela Primeira Vez. O Pela Primeira Vez, ele é um projeto que nasceu, como eu estava contando, dessa vontade de colocar pessoas diferentes dentro do mercado e dar oportunidade para uma galera que está começando, né? Então, a média de idade da equipe girava em torno, acho que, dos seus 20, 21 anos. Foi uma iniciativa da produtora da Maré Filmes, que na época chamava Maré Filmes, agora é Maré Geek, e da Ócio, afinada Ócio, e que na verdade surgiu tanto desse tema quanto a gente usou o tema, no final das contas a gente usou o tema para criar o tema do filme. Então, pela primeira vez, na verdade, fala de encontros, primeiros encontros, né? Então, as 8 histórias, elas se tratam de 2 pessoas que se encontram pela primeira vez. Só que a gente tem 8 histórias completamente diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, um filme de distopia, a gente tem o Fraldas e Flores, que é uma comédia romântica, quase. Enfim, a gente tem 8 situações e cenários completamente diferentes. Eu posso passar o link para vocês. Ele não está disponível, acho que no final das contas, principalmente por uma questão jurídica ou de plataforma, de distribuição mesmo, mas eu posso passar o link para vocês, enfim, se alguém se interessar, a gente manda também, não tem problema. Mas o Fraldas e Flores, cara, é um filme sobre um cara e uma mulher que se encontram. Os dois estão a caminho de um hospital por causa de um nascimento de uma criança, e rolam várias coincidências no meio desse caminho, assim. Então, eles estão numa cidade pequena, né? A gente não diz exatamente que cidade é, mas
eles estão numa cidade pequena, são de uma cidade pequena onde tem um hospital só, por exemplo, e acabaram todas as fraldas da cidade. E esse casal se encontra porque os dois têm Fusca, né? Então eles se reconhecem no meio da rua. E primeiro a gente vê que dá um problema no Fusca da menina e ela pede uma carona pro cara. Enfim, eles começam a conversar com pontos de vista completamente diferentes da coisa, assim. E é quase uma conversa de rotina, assim. Só que eles percebem no final das contas que eles estavam indo pro mesmo lugar, assim, sabe? É engraçado. É uma situação cotidiana que é um pouco levada ao absurdo, assim, sabe? Por conta das coincidências e do tom cômico que tem. Entendi. Eu vi um teaser ou um trailer sobre o encontro de duas pessoas num restaurante, provavelmente com uma parede verde, com uma janela de madeira. É mais ou menos sobre isso mesmo. É desse filme, aquele trailer, teaser ou não? Cara, eu vou te ser sincero, eu não sei exatamente se eu entendi qual desses filmes é. É assim, ó, sendo muito sincero, eu não dirigi todos os curtas, tá? Eles são de autorias diferentes, são, se eu não me engano, 9 pessoas que assinam a direção do Pela Primeira Vez, mas, assim, com certeza deve ser disso, assim, porque, se eu não me engano, A Partir do Todo, que é, se eu não me engano, o terceiro filme na ordem do longa, ele tem uma cena onde eles estão, é um casal que se encontra num barzinho, num boteco, assim. Mas não é esse filme, quer dizer, não é esse o curta, mas é desse filme. Entendi sim. E o Will, eu vi o longa que você participou. Eu fiquei curioso pra caramba, porque é um filme de terror filmado em Manaus ou na Amazônia e tal. Fiquei bem curioso. O resultado, principalmente o final, nossa senhora. Então, eu fiz esse longa em 2017, foram 30 diárias filmando. E assim, cara, eu acho que grande parte dos problemas que teve vieram acho que da falta de experiência do diretor, assim, que é um diretor que ele nunca tinha feito nem, tipo, um curta, ele era ator, na verdade, e ele, tipo, juntou uma grana e decidiu fazer um longa, assim. E, cara, eu te confesso que eu fiquei meio deslumbrado, assim, com a ideia de ter um longa-metragem no portfólio. Assim, eu tinha uns problemas com o roteiro, tem várias coisas ali, enfim, tu assististe, tu sabes do que eu tô falando. Tem várias coisas de roteiro ali que são bem complicadas e tal, mas eu fiz uma coisa que eu não deveria, hoje em dia eu acho, que é, sei lá, fazer vista grossa para os problemas que eu sabia que o roteiro tinha, que tinha questões, tipo, divergências até, sei lá, filosóficas, assim, políticas, enfim, com o que eu penso, mas eu me deslumbrei com a ideia de fazer um longa, decidi fazer, pensando de um ponto de vista quase, eu diria hoje em dia, acho que quase egoísta, assim, do tipo, cara, a minha meta é que as pessoas que assistam esse filme, no mínimo, falem, cara, é uma boa fotografia. Inclusive, no fim das contas, nem isso você percebe no resultado, porque a correção de cor também foi um processo muito complicado, que, tipo, não deu certo. Enfim, mas apesar de tipo, eu não gostar muito do resultado e tal, eu acho que, tipo, processos que dão errado, processos ruins de trabalho, eles têm também um valor gigantesco pra gente, que é aquela coisa de que, cara, você precisa errar, você precisa, enfim, quebrar a cara às vezes no processo, que você aprende muito mais às vezes até do que quando dá certo. Então, eu acho que tem muito valor em relação a isso, esse processo, assim, foi um processo difícil, foi um processo, enfim, cheio de problemas, até porque, assim, ninguém, tipo, tinha pessoas experientes, mas as pessoas que precisavam ser mais não eram. Então, tipo, foi um processo difícil, mas, cara, me ensinou muita coisa, teve muitos aprendizados que eu tirei desse processo que eu levo até hoje. Então, assim, eu acho que, assim como qualquer outra experiência negativa em relação ao trabalho que eu tive, eu aprendi muito. Sim, legal sua colocação. E realmente a fotografia tem alguns pontos muito bons, mas tem hora que fica assim, olhando os outros curtas que você fez, a direção de fotografia, nossa, fica muito a desejar, né? A gente vê que o seu trabalho realmente, principalmente naquele da luz das velas lá, né, que a gente comentou no outro podcast, nossa, o seu trabalho é excelente, né? E tem alguns momentos do filme que, puta merda. Então, é exatamente isso, assim, porque assim, cara, eu acredito que pelo menos
uns 50% assim do que tu está. É que assim, eu vou começar falando do fato de que, cara, eu, na maioria do filme inteiro, eu tinha, sei lá, cara, 2 luzes para trabalhar, assim. Você fez milagre. Exato. Foi um pouco isso. Então você fez Mas, milagre. cara, eu não consigo te dizer o suficiente o quanto desse resultado final sofreu com a correção de cor, assim, tipo, teve muita coisa que no material que a gente fez, na forma como era para ele ter sido finalizado, tipo, tava simples, mas, tipo, tava legal, tava, tipo, bonito o suficiente para dadas as condições, mas que teve essa coisa, esse problema da cor e tal, que foi uma comunicação difícil, enfim, acabou sendo, tipo, finalizado sem o meu aval final. Enfim, isso foi uma coisa que eu aprendi também, ser muito mais exigente em relação a como o meu trabalho é finalizado, porque é isso, no fim das contas, tem alguns processos que podem simplesmente jogar o meu trabalho no lixo. Então, tipo, foi um grande aprendizado nesse ponto também. Mas eu concordo 100% contigo em que esse filme, apesar de ter sido uma experiência válida, ele não reflete o meu trabalho, a minha estética, assim. A ideia é aquela, né? Faça o filme que você quer fazer, né? Exatamente. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, que eu não, não fiz no comecinho. A Bebel de Andrade também entrou aqui, é uma participante aqui, uma das sócias aqui do apartamento 406. Seja bem-vinda aí, Bebel. Entrou no finalzinho, dá um oi, Bebel. Oi, gente, tudo bom? Desculpa o atraso aí. Estou Oi, ouvindo Bebel. as considerações de vocês por enquanto, depois eu vou contribuir aí também. Beleza. Queria falar um pouquinho agora, Will. Como a gente já tem um episódio aqui que a gente entrevistou o Léo Rola, o diretor do Peregrino de Cata Branca, que você fez a fotografia desse curta, né? Então, você contar um pouquinho pra gente como é que você apareceu esse projeto. Eu lembro que você estava bem animado com o roteiro e quando surgiu a oportunidade de fazer a foto, deve ter sido muito bom para você. Conta um pouquinho aí pra gente. Cara, então, isso aí é engraçado, porque inclusive a história da minha participação no Peregrino, ela se mistura um pouquinho com a do longa que a gente estava falando agora. Foi assim, tipo, quando começou o processo de produção do Peregrino, eu namorava a diretora de produção do filme, que é a Beatriz. E assim, ela já tinha me mostrado, logo que começou, ela me mostrou o roteiro, falando, cara, olha esse filme que eu vou produzir, olha esse roteiro. E assim, eu pirei demais no roteiro, eu achei o roteiro muito legal. Logo de cara, lendo, eu já tinha, sei lá, já conseguia ver o filme inteiro na cabeça, assim, eu achei incrível, mas enfim, já tinha um diretor de fotografia na época. Eu fiquei tipo, pô, que da hora e tal, gostei muito do projeto, mas enfim, foi meio que isso. Daí eu viajei para fazer o longa, acho que na penúltima semana de filmagem do longa, a Beatriz me falou que por uma questão de, tipo, sei lá, um outro trabalho que o diretor de fotografia ia precisar fazer e tal, que ele ia precisar sair do filme. E que ela tinha me indicado pro diretor e que ele tinha gostado da ideia. Tipo, me perguntando se eu topava, assim. Cara, eu topei imediatamente, óbvio que eu adorava esse roteiro, assim. E assim que eu voltei, eu já encontrei com o Léo pra gente conversar e, tipo, a gente já se deu muito bem logo de cara. É um processo, assim, que foi muito legal de fazer, era um roteiro incrível, e a gente se entendeu muito em termos de referência, em termos de tipo, o que eu tinha pensado com o que ele já estava querendo fazer e tal, e foi, sei lá, uma coisa que deu muito certo, assim. E eu sempre falo pro Léo, que até hoje, o processo desse curta, cara, foi um dos mais gostosos que eu já fiz, assim, um dos mais legais de fazer. O set foi um dos melhores que eu já fiz também, porque assim, como o Léo falou no episódio dele, a gente teve, tipo, tempo mais do que o suficiente para fazer tudo o que a gente queria e mais, para criar, para, enfim, fazer o filme que a gente queria fazer mesmo. E assim, como ele comentou sobre isso também, foi para mim também a primeira oportunidade de fazer um curta inteiro à luz de velas, assim, tipo, e como ele comentou, tinha muita gente que tava, tipo, sei lá, super preocupado, meio em choque com isso, assim, mas, cara, eu conhecia a câmera que a gente tava pensando em usar, eu sabia do quanto que ela performava com luz baixa, então, assim, eu tava 100% confiante quanto ao que a gente ia conseguir fazer e, cara, eu acho que
esse é um filme em que o resultado fala por si, assim, tipo, a gente filmou isso há 3 anos e segue sendo um dos meus filmes favoritos, sem sombra de dúvida. Sim, parabéns por esse trabalho. Realmente é deslumbrante. O fotógrafo que ia fazer o Mike Aniel, eu nunca consigo falar o sobrenome dele, Anielewicz, ele inclusive fez um curtinha com a gente, o Mike, Fábio, que fez o curta do Giovanni. Sim, mas ele não estava fazendo o curta do Giovanni não, né? Quem? Nessa época que ele teve que sair. Não. Gabriel, você Oi. Fez a foto do Como Segurar uma Nuvem no Chão, né? Do diretor que a gente também... A gente também já entrevistou aqui o Marco Aurélio. E como é que foi esse processo? Esse curtinha que tem uma direção de arte tão, como pode dizer, uma parada bem fantástica, uma parada lúdica, lúdica, onírica, sei lá como você quer descrever ela. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse trabalho. Bom, esse filme ele tem uma história engraçada, né? Porque na época eu estava, enfim, fazendo alguns trabalhos já dentro da publicidade e tal. Estava em finalização com o segundo curta que a gente estava fazendo e com o longa que a gente tinha rodado no final do ano anterior. Isso foi em julho de 2017, se não me engano. Talvez o Marco tenha confirmado a informação. E aí a gente se reuniu, o Marco veio me convidar para fotografar e eu nunca tinha pensado em fotografar nada na vida, assim, né? Já tinha feito coisas assim, à la filmmaker, quando, enfim, estava começando mais. Mas nunca tinha pensado em fotografar e só fotografar, assim. E quando o Marco me convidou, para mim foi Foi engraçado, porque foi até um choque. Eu falei, olha só, né? Que loucura. Porque ele elogiou o que a gente já tinha feito. Ele tinha trabalhado como assistente de direção pela primeira vez. Então, a gente já tinha uma parceria que funcionava super, assim. E aí, bom, ele sentou com a gente para falar do roteiro. Tinha trazido já a equipe, todo o resto da equipe também e tal. Quando ele apresentou a ideia, a gente falou, não, peraí, calma. Como é que vai ser? De tão doida que era a coisa, assim, porque a gente não estava conseguindo decifrar, porque a construção como ela se deu, né, o resultado que a gente tem, todas as metáforas e tal, o Marco já tinha concebido lá atrás, junto com o roteiro. Só que a gente não tinha formatado isso. Por exemplo, nesse momento, então, a gente tem sei lá, uma luz que entra como se fosse luz da lua, só que dentro do apartamento. Ou então a gente tem são fantoches que viram uma pessoa. Tipo, a gente não tinha formatado exatamente isso. Isso se deu meio que coletivamente, assim. Mas foi muito rico, porque o Marco me trouxe um monte de referências que, quando você olhava, realmente elas não tinham muito a ver entre si sobre necessariamente, sei lá, um contexto ou um tema, mas elas falavam muito em conjunto, elas tinham muito potencial juntas para construir a estética do filme, né? E é um filme muito de estética. E todo mundo que ouviu falar do filme duvidou muito na época, assim, duvidou muito. O Marco lutou com unhas e dentes, a gente conseguiu um apoio de finalização, inclusive, o que deu um brilho a mais e um gás para a gente produzir. E como eu estava fotografando pela primeira vez, em um filme difícil, né? Porque a gente tinha tanto ambientes abertos, tanto locação quanto estúdio, quanto detalhes, como, por exemplo, como é que eu ia iluminar fantoches num mar fictício, né? Como é que a gente vai ilustrar isso? Então foi toda uma construção entre o Marco, a diretora de arte, eu, enfim. Mas eu consegui trazer para perto de mim um time que, na verdade, me forneceu quase que a luz do filme, assim. Tipo, eu digo sempre que esse filme, a fotografia desse filme ele foi feita a várias mãos. Então, por exemplo, eu consegui contar com o apoio do Will, consegui contar com o apoio do Johnny, do Luiz e do Matheus, que foram basicamente a minha equipe inteira de maquinária elétrica e luz, assim. O Alex, que também conseguiu ir, embora o Alex trabalhe com som, ele foi fazer gaffer um dia pra gente, foi incrível, assim. E assim, foi um puta desafio, honestamente, principalmente porque a gente tinha que construir uma coisa completamente fora da caixinha, sabe? Uma das coisas que a gente tinha muito nítida, assim, desde o começo do projeto, era de que a gente queria contar a poesia pela poesia, sabe? Que a gente tinha uma missão narrativa, mas que ela se contava justamente pela poesia. Eu acho que o Marco brilhou na escolha do elenco, na composição. Acho que o trabalho das meninas na direção de arte foi fenomenal e que, com certeza, sem isso, a gente não tinha filme, assim, sabe? Acho que a luz foi tão importante quanto o resto para que a gente chegasse na trilha, inclusive, né? A trilha do
do Rafael Maiolino, que é um parceiraço, inclusive. Um beijo para ele. Mas eu acho que é um filme que tem uma sensibilidade, como você estava dizendo, né? Essa ludicidade que o Marco construiu é de uma sensibilidade muito rica, né? É um filme que fala com profundidade e com, acho que não só profundidade no tema, mas estética mesmo, que te toca e que passa a informação e o conteúdo que quer passar de uma maneira muito sensível, realmente. Eu acho que o mais interessante em relação à fotografia, assim, fora todo o resto, é que você conseguiu dar uma unidade em tudo aquilo, né? Você conseguiu equilibrar tudo aquilo, porque seria muito fácil destoar, né, os teoricamente episódios do filme, e não destoou. Você conseguiu dar unidade. Isso é muito legal. Que legal. Olha que feedback legal. Realmente foi uma coisa que a gente procurou também, sabe? Porque logo no começo, quando o Marco apresentou a ideia, ele falou pra gente, não, esse primeiro pedaço é uma parada um pouco mais naturalista, esse aqui já cai pra uma coisa fantástica, esse outro é inspirado em história em quadrinho e animação, esse outro é com fantoches. E aí, enfim, como a gente ia construir isso, né? Se hora a gente tá em locação, hora a gente tá em estúdio e tal. Então a gente usou bastante do desenho de luz para contar realmente e de assumir que o que a gente estava contando era o que valia. Então a gente tinha filmes, por exemplo, enfim, eu ia falar o nome de um filme, mas eu não tenho certeza se o nome está certo. Eu vou procurar no Google aqui, eu indico no final. Eu falo das tá? Mas, enfim, a gente trouxe de referência, o Marco trouxe de referência alguns filmes argentinos, filmes que tinham bastante provocação visual, né? Tipo Morangos Silvestres, por exemplo. Então, eu acho que assim, teve ao mesmo tempo muita ferramenta em termos de referência para a gente trabalhar e muita liberdade criativa, sabe? Quando eu digo que foi feito a várias mãos, eu acho que é bem sobre isso, assim. Teve mudanças, por exemplo, é legal você falar da unidade, porque teve na cena debaixo do mar ali, né, das conchas e tal, a gente teve uma complicação muito grande, porque o que a gente tinha pensado não estava dando certo, não ia ter pano suficiente, luz suficiente para fazer o que a gente tinha pensado, e a gente teve que readaptar tudo. Então a decupagem mudou quase inteira na hora, o desenho de luz mudou inteiro, a direção de arte compactou tudo, assim, e tudo deu muito certo, Acho que todas as intervenções, inclusive, né? Por exemplo, a gente teve a bolha e tal, algumas coisas que vieram para dar uma provocada que eu acho que, no final das contas, cumprem bem esse papel. Uhum. Não, eu entendo, assim, que o Marco, ele foi um verdadeiro maestro, né, como diretor. Ele conseguiu fazer cada departamento ali brilhar. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente ressaltou na conversa com ele, e é uma coisa que vocês estão mostrando aí também de dentro da produção, né? De como vocês sentiram ali a possibilidade de explorar toda a sua técnica e compartilhar dessa história junto com o diretor. Eu acho que esse é o papel de um grande diretor, né? Na minha opinião. Com certeza, o Marco tem um olhar muito sensível para como ele quer contar as histórias que ele quer contar, sabe? Ele tem um ponto de vista, acho que ele recorta muito bem alguns pontos de vista e coloca realmente muita sensibilidade em tudo, assim. Acho que todos os filmes dele, embora sejam diferentes entre si, tem por característica essa mesma questão, assim, sabe? Ele trabalha o olhar sobre o ser humano, o olhar sobre o que é dito pelas pessoas de uma forma muito poética, muito bonita. E ele com certeza foi um maestro ali, com certeza. Uhum. E tem um detalhe, né? O ator do filme, né? É o mesmo do... Posso falar? Sim, Purgatório. Sim. Do Purgatório. Mais pra frente a gente fala mais do... Tá bom, tá bom. Corta, tira isso. Tudo bem. Como vocês já comentaram aí que já fizeram algumas coisinhas no mercado publicitário, no cinema, etc. Se vocês falarem, primeiro, Will, falar um pouquinho pra gente sobre o mercado da publicidade. É uma coisa que muitos não conseguem entrar, às vezes é uma coisa, dizer assim, talvez inalcançável, você não sabe muito como é que é. Conta um pouquinho como é que é o seu trabalho, você faz a fotografia, né, geralmente, como é que é nesse meio fazer esse trampo? Cara, então, assim, é uma coisa muito comum, quando você vê de fora, você ter essa impressão de que o mercado da publicidade é uma coisa muito fechada, que é, tipo, muito difícil de entrar, e quando você pensa isso, você tá certo, no caso. Tipo, o mercado da publicidade, ele vem de uma outra época do audiovisual, né? Tipo assim, eu acho que a publicidade é a parte do audiovisual que
meio que evolui mais devagar, assim. Tipo, isso tem um motivo, não é do nada, não é por preciosismo somente, mas porque, em geral, na publicidade você está sempre lidando com muito dinheiro, tipo, então, vem na intenção, vem de um lugar acho que de medo mesmo, assim, sabe? De se dar na mão de uma pessoa, tipo, que você não conhece, um trabalho que pode, às vezes, comprometer uma quantidade muito significativa de dinheiro. Mas, tendo dito isso, ainda assim, eu, mesmo já estando muito, entre aspas, dentro do mercado da publicidade, eu acho que também tem uma coisa de um certo deslumbramento, assim, tanto das pessoas que vêm de fora, quanto das pessoas que estão nele, desse mundo maravilhoso da publicidade, assim, que, na verdade, nem sempre é a grande maravilha que é vendida, assim. E, assim, mas isso também, a minha opinião sobre a publicidade, ela vem muito do fato de que eu, na verdade, em termos do que eu gosto de fazer, da forma como eu gosto de trabalhar, eu sou do cinema, sabe? Tipo, como eu penso a fotografia, como eu estudo, o tipo de resultado que eu gosto de tirar do meu trabalho. Então, assim, tipo, eu tenho várias questões com o mercado da publicidade que eu poderia ficar, enfim, falando para sempre aqui, mas também não dá para negar as coisas positivas que me vieram por conta de fazer parte desse universo também. Primeiro, dentro da publicidade, assim, vamos começar pelo mais óbvio e menos artístico, né? Tipo, cara, dentro a publicidade, ela te possibilita muito mais viver disso enquanto remuneração, enquanto, enfim, tipo, frequência de trabalho, esse tipo de coisa. Se você não... Porque, assim, se trabalhar só com cinema é para pouquíssima gente no Brasil hoje em dia. Então, ela te possibilita essa coisa de ganhar a vida fazendo isso. Ela te possibilita experimentar coisas e testar equipamentos e níveis de estrutura, de produção, etc., que normalmente você demoraria muito mais para ter acesso no cinema. E isso é uma coisa que quando você tem o pé na publicidade, mas a cabeça no cinema, você consegue, tipo, testar muita coisa, experimentar muita coisa e aprender muita coisa mesmo sobre fotografia. Porque como a publicidade é um mundo muito técnico, você tira muita informação técnica que te é muito útil no cinema depois também. E o último ponto positivo que eu queria citar agora é uma coisa que, principalmente para mim e para o Gabriel, isso foi, tipo, muito, muito, muito interessante, muito legal. Divisor de águas mesmo, porque, assim, como a gente trabalhou por um tempo com publicidade, enquanto a gente pensava o nosso cinema, a gente conseguiu, de certa forma, meio que unir os dois mundos, que é chamar pessoas com quem a gente trabalhava na publicidade para fazer cinema com a gente. E isso faz com que... Primeira coisa, as pessoas que estão acostumadas com o mercado da publicidade não têm muito costume de fazer cinema, ficam extremamente deslumbradas, extremamente felizes com a liberdade, com a tranquilidade que você tem quando você está fazendo um cinema, quando você não tem um cliente, uma agência, fazendo as escolhas e trazendo os problemas e as questões para... Então, assim, eles sempre fazem com muito prazer, com, tipo, muito, tipo, amarradões em fazer o processo. E eles trazem os seus contatos, a sua expertise da área, e isso eleva exponencialmente o resultado do trabalho, assim, tipo... eu acho que isso já é visível no Purgatório, porque se tu pensares que entre o Pela Primeira Vez e o Purgatório você não tem nem 6 meses pensando em filmagem, nem isso, né? Deve ter tipo uns 3 meses. Mas é um salto de qualidade, tipo, considerável, assim. E muito disso vem do fato de que a gente teve a possibilidade de trabalhar com uma estrutura muito melhor, mais profissional mesmo, assim, tipo... ali a gente começou a ver o que era o nosso potencial enquanto artistas, assim, porque quando você tem tipo, você sempre pode criar dentro das limitações que você tem, e eu acho que, inclusive, isso é uma das coisas que define um bom artista, mas é inegável o quão melhor você consegue trabalhar, o quanto melhor resultado você consegue tirar quando você tem uma estrutura melhor. Então, a gente já fez 2 curtas com uma estrutura, tipo, que se assemelha à de publicidade. Sendo um pouco chato técnico aqui, mas muito rápido, o primeiro filme que a gente fez, o Purgatório, a gente filmou com uma Red
e, tipo, usou um kit de lente de cinema Zeiss, tipo, super legal, que é muito usado na publicidade. O segundo curta já foi um salto a mais, esse a gente está em pós-produção ainda, que tem um novo milionário em Brodowski, que a gente já fez com uma Alexa, com um kit de lentes anamórficas, e toda essa estrutura veio por conta da gente ter decidido chamar essas pessoas que trabalhavam com a gente na publicidade para o cinema, que viraram, e é isso, viraram não só parceiros de profissão, mas parceiros para a nossa vida, assim, também. É uma coisa que a gente faz muita questão de levar do cinema para a publicidade. A maioria das pessoas que trabalham nos nossos sets, tipo, sai muito, muito tranquilo, muito feliz, porque todo mundo sabe que existe uma certa, como dizer, uma certa tratativa muito comum dentro da publicidade, em que as pessoas não ficam felizes, não ficam confortáveis por conta enfim, muito disso vem da pressão, do estresse que é esse mercado. E a gente faz muita questão de que isso não faça parte dos nossos sets, inclusive de publicidade. Então, em vez de fazer colegas de trabalho, a gente faz amigos e isso possibilita que a gente leve essas pessoas junto com a gente onde quer que a gente vá. Da hora. Uma coisa que eu te perguntar aqui, se você acha que é positivo, é essa questão da publicidade. Você está fazendo vários trabalhos, às vezes um bem diferente do outro. Talvez você não tenha a frequência de estar fazendo um atrás do outro, mas essa questão de fazer sempre um trabalho diferente do outro é positiva também para experimentar? Com certeza. Isso tá 100% dentro disso que eu tava falando agora. Tipo, num dia você tá filmando dentro de um apartamento, uma cena em que, sei lá, tem uma família, aquela coisa bem comercial de margarina, assim. Daí no dia seguinte você tá num campo de futebol, você tá filmando no mato, você está filmando comida. Então, assim, a publicidade ela é um laboratório gigantesco, porque, assim, você aprender tendo limitações técnicas é uma coisa, você aprende muito. Mas aprender tendo limitações criativas, nesse caso, o roteiro da publicidade, o fato de que existe um cliente, de que existe uma agência e tal, tipo, isso também acaba tendo uma possibilidade de ser muito enriquecedor para o profissional técnico, assim como para o profissional criativo da área. Então, a publicidade acaba sendo um grande laboratório para o cinema também. E o que eu queria complementar nisso aí, Wilson, é que vice-versa, né? Porque eu não vejo, por exemplo, a publicidade, hoje em dia os comerciais de TV, ou mesmo o cinema digital, aí publicitário, como sendo apenas resultado de uma agência, né? Então, o que eu quero dizer é que a linguagem de cinema, hoje em dia, está sendo utilizada diretamente para fazer esses produtos publicitários. Então, a gente tem a influência do Velas, por exemplo, da Segon. Pô, ele entrega aí umas paradas muito loucas, disruptivas em termos de linguagem, que mexe totalmente com essa questão de cinema. Você pega, lembrando de alguns, assim, tipo, o Leia para uma Criança, que ele faz pro Itaú, não sei se vocês viram, ou mesmo aquele comercial do Quid, que fala da... Sim, do Caverna do Dragão. Isso, da Caverna do Dragão. Então, assim, na verdade, os grandes diretores de cinema publicitário, eles têm total influência do cinema. Eles estão procurando cada vez mais entender o storytelling, eles estão buscando trazer e fundir essas duas linguagens. Então, tipo, eu entendo que uma fonte vai beber da outra. E aí, assim, essa parte de glamorização da publicidade, das produtoras, né? É uma parada muito, muito louca. Assim, eu queria até ouvir a opinião do Gabriel também sobre isso. Eu não sei como que você está inserido aí, Gabriel, mas conta um pouquinho pra gente o que você sente aí também em relação ao mercado e tal. Eu acho que assim, por exemplo, como Velas no Brasil, a gente tem, sei lá, 3 pessoas, né? 4 pessoas nessa situação. Então, tipo, eu acho que, por exemplo, a gente discute muito, e eu falei bastante sobre isso durante a pandemia toda, assim. A gente teve um boom enfim, a gente teve o boom digital, né, dentro do audiovisual, que mudou e popularizou bastante a produção, tipo, trouxe novas possibilidades. Então você teve, sei lá, a 5D Mark III, depois você teve a 7S, etc., que mudaram o mercado e trouxeram possibilidade de você fazer mais publicidade de outras maneiras, né? Só que fora isso, a gente teve aqui no Brasil esse boom das anamórficas, esse boom da Red e tal, que mudou a publicidade, porque eram câmeras baratas para se usar, relativamente, né, comparando a outras câmeras antigamente, mas que entregavam uma qualidade muito mais alta do que uma 5D, por exemplo. E aí, a publicidade brasileira, sim, permitam-me dizer, mas
ficou um tempo aí, uns bons anos, sendo basicamente estética e punheta estética. A Mas parte da peraí, punheta você pode peraí, tirar se desculpa você te quiser. interromper. A Red você acha barata, cara? Na Não, eu tô publicidade, né? na publicidade, sim. Ah, tudo bem, É uma mas faz câmera um puta de um acessível, som, sabe? né? Também, o barulho Oi? que faz. Tem uma Red que faz um puta de um barulho. Sim, É sim. a Red One, é a primeira que inclusive ela foi descontinuada exatamente por isso. É, você é louco. Não, sim, mas em padrões de publicidade é uma das câmeras que mais se usa, porque ela não é ela é uma câmera tipo que todo mundo tem, é uma câmera que é comparada, sei lá, a uma Alexa, ela é muito mais barata, por exemplo, sabe? Então é uma câmera acessível para publicidade. Só que é isso, aí teve esse boom e aí a publicidade passou anos sendo honestamente estética pura, assim, sabe? Em detrimento de todo o conteúdo. Então você tinha filmes maravilhosos de margarina que era uma pessoa passando manteiga no pão e era isso. Não dizia nada, sabe? E aí, honestamente, as coisas mudaram de, sei lá, 6 meses para cá, um ano para cá, não como um todo, né? Mas eu acho que a grande mudança veio agora, principalmente com a história do TikTok, sei lá, com a nova linguagem que a internet está usando. Por quê? Porque o conteúdo está sendo, acho que até por conta da pandemia, eu digo isso, tá? O conteúdo está sendo mais valorizado. Tipo, a galera está percebendo que o conteúdo não precisa ter cara de cinema necessariamente. Eu só estou Então, levantando que a publicidade tem esse lado de glamorização realmente que a gente fala, mas que ela, na verdade, eu concordo com o que o Wilson falou, assim, é um grande laboratório, porque você está o tempo inteiro lidando com o público, lidando com sei lá, há um ano atrás, se você me dissesse que era para a gente fazer uma série no meio da pandemia, no meio de uma pandemia, à distância, filmada toda pelo Zoom, eu ia duvidar de você e ia rir de você. Mas eu acabei de rodar uma série que a gente lançou o teaser ontem, inteira à distância, com 15 atores no elenco, com 25 pessoas na produção. E, tipo, isso, na verdade, o que eu tô dizendo é só que é fruto de uma... Concordando com o que o Will falou, eu acredito que a publicidade no Brasil, ela funciona como trampolim para muita gente para dentro do cinema, assim, sabe? Eu acho que ela te traz amigos, ela te traz um workflow, um método de trabalho que o cinema não te permite ter, né? Mas você te traz sagacidade, te traz insanidade até, porque você tem que produzir um carro em cima de um prédio do dia para noite, com 8 pessoas dançando flamenco. Então, tipo, você tem tudo para fazer do dia para noite, porque é o que precisa, porque é o prazo do cliente, porque é o que tem que acontecer. E isso te dá sagacidade mesmo, assim, né? Te dá experiência, acho que enquanto equipe, enquanto processo, enquanto criação, de como fazer. E aí, a hora que você traz isso para dentro do cinema, eu acho que o cinema tem muito a ganhar se a gente começar a olhar a coisa de uma maneira mais conjunta, assim, sabe? Porque são os mesmos profissionais no final das contas. Não são os mesmos 100% porque o cinema é mais fechado, mas dá para ser, sabe? Tem que ser uma indústria só, na minha opinião, assim. Porque quando a gente Gabriel, está lá dentro do cinema, a gente expande os horizontes, sabe? Que era o que o Will estava falando. A coletividade permite um pouco mais de lugar de produção. deixa eu só falar uma coisinha aí que você falou da questão de conteúdo, da publicidade e tal. Eu acho que algum dia a gente tem que fazer um episódio só falando sobre isso, tem muita coisa. Podemos. Eu sou muito da tradição, assim, de cinema, apesar de ser formada em cinema, eu sou muito da tradição do cinema publicitário e de agências de publicidade. Então, é meio que meu contato da vida inteira. Total. E aí, em termos de conteúdo, cara, o que eu percebo, na verdade, é que por muito tempo o pessoal tentou contar uma história, né, através da imagem. Os comerciais contavam uma história, tinha essa necessidade. Depois passou por um movimento mais estético, do tipo, o conteúdo não importa. E atualmente a gente está meio que resgatando a questão do conteúdo, mas a gente está trazendo uma nova forma aí da internet, né? Que é É isso que isso, eu acho que você concordo. quis dizer. Só que se você pegar os comerciais antigos, eles têm uma história, tá ligado? Até, sei lá, comercial da Coca-Cola versus Pepsi, por exemplo, que o molequinho sobe na caixa lá, que é um dos mais Acho que esse é o famosos, comercial mais assim. clássico que existe, assim. Então, tem vários comerciais clássicos. Eles são clássicos, ou então da Heineken, né? Do armário, da mulher abrindo o armário e do cara abrindo o freezer de Heineken. São histórias que são contadas ali de uma forma que a galera brinca que é, tipo, uma sacada genial. E aí você pode se jogar dela ou não. Essa é uma outra questão. Agora, tipo, o que eu penso é que o conteúdo em si do cinema publicitário, ele existe, tá ligado?
Eu só acho que a gente tem que procurar atualmente tentar entender como ele vai funcionar. Que eu acho que é isso que você está querendo dizer, assim. Mas se você pega e fala do TikTok, por exemplo, o TikTok ele é estética sobre conteúdo, na minha opinião. Ele não tá mais. Ele acaba esvaziando alguns discursos até, pela rapidez da informação, etc. Eu acho que ele, tipo, não tá dentro de nada parecido com o cinema ainda, até a gente conseguir colocar conteúdo nele. Sei lá, Sim, uma então, brisa aí. eu concordo contigo, tipo, concordo com toda essa trajetória da publicidade. Honestamente, eu sinto que a coisa vai caminhar para uma mudança aí que a gente vai entender realmente daqui a uns 6 meses, em termos de conteúdo, sabe? Em termos de venda, em termos de pensar como é que a coisa tem que ser produzida, assim, em termos de orçamento, de estética, de tudo, porque a linguagem mudou, sabe? Mas isso está falando dentro da pandemia, né? Dentro dessa nova. Dentro da pandemia. Só que eu acho que vai ter um impacto em como a coisa vai acontecer daí para frente, saca? Não sei quão grande vai ser, é isso que eu digo. Nós vamos ter que ver realmente no dia a dia como que a coisa vai se dar. Mas assim, eu acho que o TikTok, por exemplo, eu acho que ele é um movimento que é muito louco, assim. É engraçado, eu abri o TikTok para poder estudar, saca? Para ver o que a galera tava fazendo, como é que tava se comportando, como é que realmente as marcas estavam se vendo ali dentro, sabe? Porque, pô, a gente trabalha para essas pessoas, né? Querendo ou não, por exemplo, se a gente não entendesse que a mídia social tem uma força grande, a gente não estava produzindo. Pô, eu tô lançando 4 séries agora, nos próximos 3 meses, todas no Instagram, porque é a plataforma de maior acesso e de maior troca de engajamento, assim, de maior contato direto com o seu público, saca? Mas, por exemplo, quando a gente fala do TikTok, trazendo de volta o papo para o cinema, eu acho que o TikTok, quando você fala dele ser a estética sobre o conteúdo, eu acho que é mais ou menos, porque muitas vezes você tem completo e absolutamente jogado a estética no lixo. É tipo, eu sim, eu nunca, saca? Eu já, eu nunca. É uma faixa, dividindo a tela no meio, uma voz perguntando e a pessoa dançando de um lado para o outro. É sobre o conteúdo. Por exemplo, tem uma campanha lançada de setembro amarelo, acho que faz umas 3 semanas, de Eu Já, Eu Nunca, que no final tinha uma conscientização sobre setembro amarelo. Então, tipo, usando do conteúdo puro, assim, saca? De uma linguagem, na real, mas que é isso, não preza exatamente pela estética. Óbvio que, assim, o Velas não vai fazer isso, né? Mas eu acho que a gente está entendendo, então, interpretando conteúdo e estética de formas diferentes. Porque, para mim, a partir do momento que você coloca na tela uma máscara, você já está mexendo com arte e entra em estética. E é isso que eu quero dizer com estética. O conteúdo seria a narrativa por trás. O conteúdo seria a mensagem que você quer passar. Porque uma coisa é você passar uma mensagem através de, por exemplo, essa música que você falou, né? Eu Não, Eu Nunca, que é aquela brincadeirinha que eles estavam fazendo. Você passa uma mensagem de uma forma superficial, às vezes, para depois você tentar empurrar um setembro amarelo ali. É isso. Não, concordo. Eu Então, acho que para mim, não é nem conteúdo, ele é mais estético, mais pela questão do uso ali de recurso estético, de arte, né? Que é o aplicativo ali que permite você escrever ou fazer alguma coisa nesse sentido. Eu posso fazer um comentário sobre o assunto? Por favor. Então, é que assim, eu acho que essa discussão, ela tem um ponto que eu acho crucial, que é saber para quem a gente está falando, para quem a gente quer, com quem a gente quer conversar. Pelo seguinte, tem uma frase que, tipo, qualquer pessoa que me conhece, que estiver ouvindo isso, tipo, me conhece melhor, assim, o Gabriel vai dar risada quando eu falar de novo, que é uma frase que eu falo literalmente o tempo inteiro. Que não é bem uma frase, é uma ideia, enfim. O que eu acho, que assim, o cinema ele tem um potencial transformador gigantesco, né? A gente sabe que ele molda a cultura, que ele molda opinião, que ele é parte do rolê imperialista, sei lá, europeu, americano sobre o mundo. A gente sabe o quanto que ele foi importante nesses processos todos. Então, assim, na minha opinião, o potencial transformador do cinema não tá no cinema cabeçudo, no cinema da mensagem, sei lá, da mensagem filosófica exposta, tipo, enquanto discussão filosófica, etc, etc. Porque a gente sabe o quanto que esse cinema é nichado. Eu acho que o grande potencial transformador do cinema, ele tá
o entretenimento, mas um entretenimento em que se traga valores legais. A gente vê muito isso, tipo, em séries que estão saindo agora. Você tem, tipo, sei lá, Sex Education, que fala sobre, tipo, educação sexual e autoconhecimento para adolescentes. Você É um tem... puta conteúdo, inclusive. Exato, tipo, divertidíssimo, etc. Uhum. Mas por que eu tô falando disso? Eu sei que essa série que eu falei, ela é um exemplo, tipo, de... Começa que é uma série, né? Então é muito trabalhado e tal, etc. Mas eu acho que a gente não deve se afastar do popular, do que tá sendo, tipo, assistido, do que tá sendo feito, etc. E eu acho que a gente deveria ter muito cuidado com a demonização de plataformas por coisas, como vocês falaram, de tipo, superficialidade, assim. Porque ao mesmo tempo que eu concordo, não acho que vocês estão errados nesses pontos, a gente precisa pensar que se a gente quer que os jovens de agora façam parte de movimentos legais para o futuro do mundo inteiro, é importante entender também que a gente não tem que pôr goela abaixo deles o que a gente acha que é o melhor, que é o Funciona, certo. né? A gente precisa ouvir. E sim, se aproveitar disso, cara. Eu acho que, assim, mensagens legais, tipo, ideias progressistas, de valores legais para a vida, assim, de respeito, sei lá, contra coisas que a gente sabe que já não tem mais lugar no mundo hoje em dia, eu acho que tem que vir de todos os lugares, sabe? Porque, assim, na minha opinião, o cinema, como ele é feito, nunca vai morrer, cara. Essa coisa que as pessoas dizem, o cinema vai morrer. Cara, eu não acredito nisso, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que, assim, tudo que a gente vai ter, a gente vai ter uma mídia a mais, a gente vai ter um meio a mais, a gente sempre... As coisas, uma linguagem a mais para usar, eu acho que as coisas se somam. É muito legal. Então, eu acho sim que tem... Cara, põe o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo, isso. Põe o Setembro Amarelo no TikTok, põe o Black Lives Matter no Spotify, tipo, sabe? A gente tem que se aproveitar, sim, dessas linguagens, mas eu acho que o importante é a gente nunca excluir nada, no sentido de, tipo, não é porque você vai fazer coisas de conteúdo para o TikTok que você vai deixar de fazer série, que você vai deixar de fazer E assim, por exemplo, apesar de eu ter falado no início que eu acho que o cinema cabeçudo, ele não é o caminho da transformação, mas ele é quem começa as discussões dentro do cinema, então ele também é importantíssimo, mas eu acho que o foco é sempre em como que isso vai chegar nas pessoas, no público, na massa mesmo, sabe? Que eu acho que é aí que tá o poder do cinema. Perfeito, cara. Deixa eu só falar uma coisa aí também, antes de... porque eu acho que o Fábio quer falar alguma coisa, eu vi ele falando. Mas deixa eu só deixar claro uma coisa, assim, quando eu falo de conteúdo, eu não estou falando necessariamente do cinema cabeção, do cinema intelectual. Eu estou falando de como você passa uma mensagem. Então, por exemplo, o TikTok, ele usa as ferramentas estéticas. E geralmente você tem o estético sobre o conteúdo ali. Mas o que eu quis dizer é como a gente vai conseguir passar o conteúdo de uma forma que seja assertiva. Então, não estou demonizando nenhuma plataforma, eu acho que isso aí não faria o menor sentido. A gente, de fato, está aprendendo com as novas linguagens e foi como o Gabriel falou, que o cinema está evoluindo para a gente descobrir ainda o que vai ser o cinema digital, enfim. Eu acho que tudo é uma questão de evolução mesmo. Só que eu acho que a gente deve entender como passar esse conteúdo sempre. Não adianta a gente passar mensagem sem ter um porquê. Eu acho que foi mais isso que eu quis dizer. É menos sobre o intelectual e mais sobre o como você vai passar. Sim, não. Nesse ponto eu concordo muito contigo. Eu acho que é bem o que tu falaste, assim, a gente tá entendendo que é sempre assim, as coisas... as plataformas, as mídias dificilmente surgem pela evolução do mundo, pelo bem da evolução humana. Então, assim, sempre começa com, tipo, tivemos essa ideia, vamos começar esse movimento, essa plataforma, o que é que seja, e as pessoas descobrem mais para frente, tipo, os potenciais que tem nesse tipo de coisa, como passagem de mensagem, e enfim. E eu acho que é justamente isso, a gente precisa continuar fazendo justamente para entender qual que é o potencial dessas plataformas, né? Porque, por exemplo, se 5 anos atrás, acho que talvez um pouco mais, sei lá, 10 anos atrás, dissessem que o Instagram
ia ser uma das grandes ferramentas de portfólio para todo mundo que trabalha com qualquer coisa visual, tipo, eu não acreditaria. Eu falaria, nossa, não, aquilo ali é para postar umas fotinhas e é isso, sabe? Mas, hoje em dia, todo mundo que trabalha com arte, quer dizer, em geral, você não tem Instagram, isso reduz consideravelmente o quanto que você consegue colocar o seu trabalho no mundo, né? Então, eu acho que é legal essa parte da gente entender o potencial que as plataformas têm e o que elas vão trazer pra gente no futuro. Claro, perfeito, cara, concordo total. Uma coisa que eu pegar carona no que o Will falou, acho que uma dica boa pra galera do cinema independente, às vezes que não fez nada ainda, nenhum curtinha, fica pensando, eu não tenho uma 5D, não tenho uma Alexa, alguma coisa, mas às vezes tem um celular e você pode usar exatamente a plataforma, o TikTok, o Instagram, sei lá o que for, pensar um projetinho ali e fazer uma paradinha com o seu celular mesmo, criar um roteiro, criar uma ideia e lançar um projetinho nessas plataformas. O que vocês acham? Tem um aplicativo InShot também, que é legal pra galera usar. O InShot é massa. Você usa com o celular, você monta, coloca uma trilhazinha. Exato. Tipo, tá cheio de possibilidade. Eu lembro que eu já vi uma websérie que ela foi feita inteira nos stories. Não é nem tipo IGTV, não é tipo, é stories. Tipo, cada story contava uma parte da história e, tipo, e é isso, cara, que você falou, Script. Tipo, no fim, eu entendo o quanto que soa chato pra galera que tá começando, você virar e falar assim, cara, porque, tipo, não é pelo equipamento, é pela ideia e tal, não sei o que. Eu sei que isso soa chato porque a pessoa vira e fala, não, beleza, mas você tá falando isso, mas você faz cinema com Alexa, sabe? Tipo, então, ao mesmo tempo que eu entendo que isso é chato, é só quando você chega mais pra frente que você entende o quanto que é, tipo, extremamente real. É extremamente isso, porque quando o fetiche do equipamento passa, porque assim, é isso, depois você usa o equipamento depois de um tempo, você entende que ele não conta a história sozinho. Então, tipo, você entende o quanto que é isso, cara. Se você não tem uma ideia da hora, você pode ter o melhor equipamento, a melhor estrutura do mundo, e você filma o seu filme, sua série, o que você esteja fazendo vai ser zoado, sabe? Então, tipo, isso é muito real, cara. Tipo, todo mundo pergunta assim, puta, cara, eu não sei o que eu faço pra ficar melhor. Eu já vi todos os vídeos do YouTube, eu já vi, tipo, sei lá, cara, é porque assim, cinema você aprende fazendo. Não importa quantos cursos você fez, não importa quantos vídeos você viu, enquanto você não fizer, você não vai saber fazer. E precisa fazer de qualquer jeito, com qualquer coisa que você tiver. Se você tem uma TechPix, você tem que fazer. E é isso, é assim que você fica bom, porque cinema, no fim das contas, por mais que você conte histórias diferentes, de um ponto de vista técnico, cinema é repetição. Então, tipo... Técnica, né? Exato, é técnica. Qualquer técnica que você desenvolve, você precisa de exercício, de treinamento. Então, eu acho que, cara, você tá certíssimo do que você falou aí, Script. Vocês querem uma curiosidade? Lança. Já que é meio papo de comadre, vocês já lançaram o episódio do Leônidas, né? Do Lucas Leônidas. Já. O Lucas Leônidas, ele fazia umas minissériezinhas no Snapchat. Olha aí. Ele botava uma legenda, assim, ó, era muito massa. Eu nem sei se ele ainda tem esse material, mas ele fazia só para os amiguinhos dele, assim, e era muito massa. Mas olha isso, é tipo o princípio, é você usar do que você tem com o que você tem para se expressar no momento ali. Isso Perfeito. É cinema, né? Isso e essa série que o Gabriel falou que a gente fez, ela surgiu exatamente disso, do tipo, cara... Precisamos filmar, porque é isso. Eu acho que quando você é do cinema mesmo, enquanto, tipo, paixão, é uma coisa que você gosta de fazer, você não consegue ficar muito tempo sem. Então, tipo, a gente tava, cara, a gente precisa fazer, a gente quer contar história, a gente quer trabalhar narrativa, a gente quer criar, mas estamos no meio de uma pandemia, a gente não consegue juntar uma equipe para filmar e tal, o que a gente pode fazer? E foi isso, a gente, tipo, a diversidade, às vezes, ela faz parte do processo criativo também, às vezes não, né? Sempre. Mas deixa eu entender. Por favor. Só entender uma coisa, vocês já viram alguma websériezinha pelo TikTok? Porque assim, eu já estudei também a plataforma, assim, tem muita gente que usa, principalmente no Twitter, mas websériezinha, alguma coisa mais focada a contar a história, eu ainda não vi. Se vocês tiverem para me passar também, vou adorar. No TikTok eu ainda não vi também. Mano. Eles usam como conteúdo de divulgação, na verdade, né? Então tem teaser, tem, sei lá, review, tem aquela galera explicando, tem muito... Isso tá na moda, né? A galera, tipo, vai passando o conteúdo atrás e a pessoa tá pequenininha, assim, como se fosse um fundo verde, né? E a pessoa vai interagindo com a imagem, com o vídeo ali e tal. Ah, sim, verdade, isso eu já vi. Mas como conteúdo de série eu não vi. Mas a gente fez... essa é a segunda websérie que eu faço na pandemia e a outra a gente fez
fez também foi logo no comecinho da pandemia, assim, eu lembro que da pesquisa que a gente fez, tinha a nossa e mais umas 2 ou 3 saindo na mesma época, que era Alta Sociedade Baixa, Call com Cleo, e tinha mais uma. Logo na sequência, a Warner fez aquela Quarenteners, se eu não me engano é esse nome. É isso mesmo. Quarenteners. Quarenteners, isso. É isso. Quarenteners. Então, e aí foi isso, assim, eu acho que a galera viu que tem possibilidade de divulgação ali, né? Se você parar para pensar, por exemplo, uma live que você faz ou um vídeo que você posta no IGTV e tem 500 visualizações, você já encheu 2 vezes uma sala de cinema. Sabe? Não é a mesma coisa, mas é uma maneira das pessoas continuarem consumindo conteúdo e a gente produzindo conteúdo à distância, né? É uma coisa de não deixar a roda parar, né? Pode crer. O cinema teve que se reinventar, esse que é o ponto. E tá tendo ainda que se reinventar. E assim, a gente não viu o resultado disso no cinema ainda, né? Tipo, a gente ainda tá no meio da coisa, a gente ainda vai ver o tanto de coisa que vai mudar aí, o quanto que isso... Teve muito filme adiando o lançamento. Eu não falo nem disso, eu falo no tipo do conteúdo que tá sendo feito mesmo, sabe? A gente vai ter muita coisa sobre isso ainda, e é isso, tipo, o cinema já se reinventou 1000 vezes, e é justamente por isso que eu acho que ele não vai acabar. Porque, por exemplo, quando começou esse boom das séries bem feitas, super bem escritas, etc., eu vi muita gente falando, não, porque as séries estão melhor escritas do que os filmes, o cinema vai morrer por causa das séries, o streaming vai matar, tipo, estão tentando matar o cinema, tipo, 50 anos, 100 anos, e não conseguem, porque é isso, o cinema, ele é uma coisa viva, ele não vai sumir, porque ele segue se transformando, e é isso, a gente vai aprendendo, vai criando novas formas de continuar fazendo, de continuar consumindo, etc. Como diria o outro, o cinema é imorrível. Para quem tá ouvindo o nosso podcast no futuro, nós estamos no meio da pandemia, no primeiro ano, sacanagem, eu espero que seja só um ano da pandemia do Covid-19. Fala aí, Bebel. Não, é porque eu ia falar que eu sei que tem a websérie que vocês falaram, se pá, no Stories. Eu queria mencionar aqui porque é muito boa, que é do Pedroca Pedroca, que ele vai contando... Na verdade, não é por história. Ele coloca no feed, mas ele coloca em vários pedacinhos, assim. E ele interpreta vários personagens. Depois dei uma olhada lá, que é interessante. Pedroca Pedroca. É engraçado, assim, pra quem curte o humor aí. Beleza. Fábio, vamos falar agora, então, um pouquinho do Purgatório? Fábio, tá aí? Gente, eu tô me sentindo pré-histórico. Eu nunca abri o TikTok, eu não sei o que é o TikTok. Eu confesso que eu ainda não abri também, não. Só vejo... Vale a pena. Você dá risada, viu? É engraçado, né? Eu não tenho coragem de falar. Tá, vamos falar do Purgatório. Eu não sei até o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar sobre o curta. Pode falar tudo. Mas qualquer coisa depois você fala pro Felipe cortar, tal. Vamos conversar independente do que a gente está gravando e depois você fala o que pode ir, o que não pode ir. Lógico. Porque a história, né? E ainda mais 2 anos atrás, né? Essa repressão, essa distopia, 10 anos para frente, sobre uma guerra no Brasil em que as pessoas ditas, sei lá, pervertidas, homossexuais, ou seja, o que for, vão ser caçadas e castigadas perante, sei lá, a luz divina. Por que essa história? O que incentivou, o que motivou? Cara, inclusive a história desse filme é muito maluca, porque assim, esse roteiro ele é de 2016, na verdade. Eu escrevi em 2016, que assim, foi a época meio que começou a se falar da possibilidade do nosso atual presidente ser eleito de fato. Acho que isso gravou em 2017, mas enfim, até então era piada, né? Você falar que isso poderia acontecer. E assim,
eu, apesar de ser diretor de fotografia, eu gosto muito de escrever cinema, de escrever roteiro e tal. É uma coisa que foi muito legal também ter encontrado o Gabriel, porque o Gabriel, ele é diretor, mas ele não é tanto do roteiro. Então, a gente meio que se completou nesse ponto, que é tipo, eu gosto de escrever, mas eu não gosto de dirigir. Daí eu achei um cara que gosta de dirigir, mas não escreve tanto, e daí deu muito certo, assim. Mas, enfim, eu acho que pelo tipo de criação que eu tive, assim, eu sempre olhei muito para as questões sociais, as questões políticas do mundo e tal, e aquela coisa, é muito comum você se sentir meio, tipo, impotente em relação ao sofrimento alheio, e eu sempre, tipo, eu pensei muito sobre essas coisas, sobre, enfim, as pautas sociais das minorias, etc., mesmo não fazendo parte da maioria delas. Então, assim, essa história é muito maluco, porque apesar de parecer que foi uma coisa que eu escrevi para ser política, eu acho que, na verdade, é um pouco o caminho contrário. Tipo, a parte política da coisa, ela é inerente para mim. Para mim não existe, tipo... Não que eu acho que as pessoas não possam fazer cinema não político, mas também, na minha opinião, todo cinema é político. Exato. Mas, enfim. Então, assim, não foi um filme em que eu queria só bater no ponto político da coisa, tipo, porque o ponto político, para mim, ele é parte necessária. Tipo, qualquer filme meu vai ter isso, de alguma forma. Então, assim, qual que foi a minha ideia no início? Eu gosto muito de cinema de gênero, eu adoro filmes pós-apocalípticos, eu adoro filmes de zumbi, eu adoro filmes de terror, eu gosto muito do cinema de gênero, e dentro daquela ideia que eu tinha falado, de trazer o cinema de gênero, o cinema de entretenimento, com ideais legais, foi de onde veio a ideia. Tipo, é um filme com essa estética clássica, pós-apocalíptica, essa coisa, tipo, que você reconhece... Eu gosto do gênero porque você reconhece imediatamente o universo, e daí você fica livre para contar a sua história específica dentro disso. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes. E daí, a minha ideia foi essa, foi, tipo, falar dessa questão que, tipo, sempre foi uma pauta, né? Tipo, e, inclusive... É triste que a gente ainda precisa falar de homofobia em 2020, mas eu acho que o grande poder do cinema pós-apocalíptico, especificamente, tipo assim, é uma projeção, né? Ele é tipo assim, uma projeção exagerada de um problema. E eu acho que essa hipérbole, ela tem esse poder de, tipo, você olhar e falar assim, tipo, nossa, olha onde isso pode chegar, sabe? Então a minha ideia foi meio que essa, tipo, né, numa situação extrema dessa forma, como contar uma história que ainda te pegue, que ainda te faça se importar com os personagens, etc. Então, foi meio que isso. E eu acho que é sobre recortar também, porque você tem todo esse universo gigante do filme, essa coisa pós-apocalíptica, mas no fim das contas... dando aquele aviso do spoiler aqui, tá, gente? Desculpa aí. No fim das contas, é uma história sobre o reencontro de duas irmãs. E por mais que o personagem masculino ele tenha muito protagonismo ali no filme, pra mim o filme é sobre essas duas irmãs. E ele tá ali como... Inclusive, tipo, tem muita gente que fala que ele é muito exagerado, muito até caricato, assim, mas isso foi proposital, na verdade, porque ali ele não tá representando uma pessoa, ele tá representando um sistema. E eu não queria, tipo, eu não quis humanizar esse personagem, porque ele tá representando um sistema que justamente desumaniza. Então, tipo, isso foi muito intencional, porque para mim esse filme é sobre essas duas irmãs que, tipo, vivem mundos completamente diferentes, tipo, se reencontrando e como que é dali para frente e tal. Bom, agora eu vou fazer um parênteses aqui. Eu acho que realmente é bem interessante você colocar esse tema, ainda mais que o filme foi filmado e começou o projeto em 2016. Levantar uma bandeira que teoricamente não é sua é muito altruísta, é muito valoroso de ver. Eu acho que se colocar no lugar do outro, ter empatia. O cinema, qualquer obra de arte ou qualquer coisa que você expresse uma ideia, defenda uma ideia ou tente disseminar uma ideia para os outros, é sempre político, não tem como não ser político, né? Eu acho que qualquer obra de arte é política, porque tem uma ideia embutida ali, enraizada ali, que pode ser um sentimento apenas. Então eu acho que sempre é político. E apesar de você falar que, olha, não, a minha ideia não era ser político, não tem como tirar, né, uma coisa da outra. Não é nem que a minha ideia não era ser político, é só que, tipo, a parte política da coisa, ela não... Faz parte. Tipo, ela faz parte, não existe sempre. Faz parte da
ética, da moral de cada um, é a construção da pessoa, né? Exatamente. Tipo, me vem uma ideia de um filme, tipo, já vai ter alguma questão política intrínseca ali, porque é assim que eu penso, é assim que eu escrevo. Você está você tá se colocando, assumindo uma posição. E isso é sempre político. Exatamente. A arte para mim é posição, cara. E assim, por exemplo, um ponto que tu tocaste aí que é importante, que é, tipo, realmente, por exemplo, não é o meu lugar de fala falar sobre homofobia do ponto de vista de quem sofre, mas enquanto parte de quem oprime, eu acho que eu tenho o lugar de fala de falar do opressor, porque é o grupo do qual eu faço parte. Então eu acho que, inclusive, é um dos motivos pelo qual o personagem, tipo, do Tomás, que é o cara que tá no carro com elas no filme, é por isso que ele é um reflexo do opressor, do sistema. Então, tipo, e eu acho que, assim, eu, enquanto homem hétero cis, eu tenho a obrigação de falar para as pessoas dos grupos, desses grupos dos quais eu faço parte. Eu não tenho como, tipo, eu nunca vou saber o que é você sofrer, você ser, por exemplo, nesse caso, você ser gay num sistema opressor da forma como a gente vive, mas eu vejo o que é o outro lado e, infelizmente, eu faço parte dele e eu acho que é disso que eu tenho que falar, sabe? Eu tenho que expor o que é escroto, o que está sendo feito errado do meu lado, porque eu acho que você simplesmente se isentar do tipo, ai, nem todo, sabe? Nem todo... Eu acho que isso só atrapalha. Eu acho que você não tem que se ofender com ninguém que fala que o grupo do qual você faz parte tá errado, tá fazendo merda. Você tem que bater no peito de falar que, cara, eu vou fazer a minha parte para que isso mude, sabe? Eu acho que a nossa obrigação é essa. Bom, eu, como acho o único gay aqui nesse grupo, posso falar que legal, muito legal da sua parte falar isso. Faz mais de 10 anos que eu tenho medo e eu brinco com a história do Brasil virar uma ditadura evangélica. E a cada dia que passa eu me assusto cada vez mais. Agora, independente da parte da bandeira, ou seja, do que for que a gente está falando, vamos falar do curta. No meio do filme, eu sinto que tem um clímax e de repente parece que virou um outro filme. Eu não sei se isso é proposital. Realmente, quando você fala que é o encontro de duas irmãs, a coincidência fica clara demais, né? Bem clara. Da onde surgiu? Da onde ela surgiu? Que é isso, né? Mas é estranho porque eu esperava que acontecesse mais alguma coisa para o final e de repente você não deu isso para o espectador, né? A impressão é que que vai ter uma continuação. Vai ter uma continuação? Cara, então, assim, essa quebra, ela é proposital, tá? Tipo, e assim, ela não funciona para todo mundo, não é todo mundo que gosta, e assim, eu super entendo, tá? Ela é realmente uma quebra, mas ela é intencional. Porque eu gostava muito da ideia de que você achasse que o filme era de um tipo, que ele ia falar de, tipo, que ele ia ser essa coisa mais, tem essa coisa meio ação, meio road movie e tal. E foi intencional que depois dessa metade ele vira outra coisa mesmo, é isso, ele baixa e assim... a questão da continuação também, ela teve duas fases. Assim, inicialmente, a gente queria que isso fosse uma série de curtas pautadas no mesmo universo. Pelo seguinte, quando eu criei esse universo, quando a gente desenvolveu ele para produzir o filme, para você ter um background, uma história do que aconteceu, de como chegou ali, a gente percebeu que era um universo gigantesco, super rico para explorar. Então a gente teve essa ideia de trazer uma coisa a mais, assim, tipo, isso que deixa aberto para fazer mais. E depois de um tempo, essa ideia evoluiu para que a gente começou a entender esse filme como meio que um piloto de série também. Então, tipo, a gente, tipo, sei lá, lançou ele como curta, testou ele como curta, etc. E cada vez mais a gente percebeu que ele tinha muito mais pano para manga para ser uma série do que enquanto só curta, entendeu? Inclusive, a gente acha que ele funciona melhor como um piloto de série do que como um filme. Cara, é isso que eu ia falar, assim, porque, claro, você pensou nisso em 2016, e tudo bem que o Brasil estava passando pelo impeachment e tem totalmente o contexto, assim, dá para entender, mas a temática em si, se você pegou e viu o Years and Years, por exemplo, que é um curta até que eu indiquei pro Fábio um tempo atrás, cara, é totalmente isso, né, porque
é isso, a sociedade, ela tá dentro desse sistema político, nós somos seres políticos, a gente não consegue escapar, por mais isentão que você seja, você é influenciado. Exato. Então, eu pensei, quando eu vi, eu falei, cara, tá, mas pra mim é uma série, não, tipo, não vejo como um curta, não vejo um começo, um meio e um fim nele, necessariamente. Exato, exato. E assim, eu confesso que eu tenho uma certa coisa de, tipo, eu não sou muito de escrever inícios que são inícios mesmo, finais que são finais mesmo, porque eu gosto da ideia que você entra no meio, assim, e você precisa, tipo, entender o que tá acontecendo e tal, etc, que é só um recorte. Mas, assim, tu está certíssima. Eu acho que no fim das contas é porque também, assim, é importante dizer que o Purgatório foi o meu primeiro roteiro. Eu nunca tinha escrito nada antes, então, assim, foi muito um processo de aprendizado para mim também, no que funciona, no que não funciona, no que você deve aproveitar dos moldes, das estruturas base, dos modelos, etc. E o que não, o que você pode, tipo... Então, assim, tá certíssima quanto ao fato de que ele é um piloto de série. Mesmo que não tenha sido criado para ser, ele é. Uhum. Apresenta ele como. Tipo, vai tentar. A gente tá agora, acho que fazendo uma defesa do processo como um todo. Quando o Will me apresentou o projeto, a gente tinha duas coisas muito nítidas, assim. Uma delas era o trabalho com os atores, que precisava ser realmente pensado, porque a gente tem uma cena bem delicada no filme, né? E tinha que ter um trabalho corporal, tinha que ter todo quase um balézinho ali para que a coisa acontecesse, né? Então a luta, por exemplo, é coreografada e tal. E a gente também tinha na cabeça de que a gente precisaria pegar esse roteiro e aprofundar ele, né? Aprofundar as questões, criar um pano de fundo maior, criar um universo em cima, porque de fato a gente estava contando realmente um recorte, né? A gente tem apesar dele ser um curta longo, ele tem 25 minutos, né? Ele realmente não se conclui, né? A gente não conclui a história. A gente vê um pedaço, a gente conta o que a gente quer contar. Então, tipo, por exemplo, a gente discutiu algumas vezes sobre a primeira cena, algumas vezes sobre a última cena, e no final das contas, elas amarram meio que do jeito que a gente quer. Essa coisa que passa, sabe? Então, a gente viu um acontecimento ali e, a partir do momento que a gente entendeu, isso foi no começo do processo, assim, de que isso poderia ser um piloto de série, a gente construiu apostando nisso, assim, sabe? Então, muita gente, inclusive, a gente teve feedback de festival falando isso, que a última cena, por exemplo, ela é um anexo quase, né? Ela é uma informação extra que o público recebe, porque nenhum dos personagens aparece antes, enfim, a gente não tem um contato direto com a informação de quem são aquelas pessoas e tal. É basicamente um pós-crédito, né? É basicamente um pós-crédito. Total, me pareceu super um episódio, assim. É claro que a gente identifica o chefão ali, né? Vocês deixaram bem claro com o posicionamento de câmera, tudo. Foi bem Inclusive, isso é uma coisa clássica de série, enfim, filmes que são franquias, etc, né? Essa apresentação do vilão maior no final. Uhum. Tá parecendo o Marlon Brando no Apocalipse Sinal. Pô, mas calma, né? Tô brincando. Fábio tinha uma pergunta? Não, a ideia do purgatório, eu fiquei sempre pensando nos pecados e até imaginei uma série antológica com vários pecadores, entre aspas, no mesmo universo, sendo castigados pelo chefão. Mas não sei qual é o que vocês vão fazer mais para frente. Então, é que assim, tipo, quando você pesquisa o conceito de purgatório, assim, fala que ele é um ponto de interseção. Você tá, tipo, meio que preso no meio. Você não tá no céu, você não tá no inferno, etc. E é uma coisa de penitência, né? De você, tipo, de transição, de você, enfim... Exato. Sobre pagar pelo que você fez, ou enfim. E, tipo, a gente gostou da ideia de brincar com isso pelo fato de que, assim, estão todas essas pessoas presas nesse mundo intermediário, que é antes do que ele vai se tornar após isso e, tipo, depois do que sempre tinha sido. Mas justamente brincar com a ideia de que não necessariamente quem paga é quem, tipo, muito entre aspas, pecou. Então a gente quis brincar com isso do tipo... o pessoal do retiro, né, que é essa parte extremista religiosa da história, eles acham que a culpa do que aconteceu com o mundo é dos pecadores. Mas a gente sabe de onde vem todos os momentos de guerras e, enfim, grandes tragédias na humanidade, a gente sabe de onde vem. Então, essa dicotomia sempre foi muito interessante
importante pra gente. E enquanto, tipo, futuro do projeto, etc., a ideia é justamente falar de como é a vida, porque eu acho que a coisa que eu acho mais interessante sobre histórias pós-apocalípticas não é como o mundo acaba, não é o que causou, etc. É justamente a ideia de você explorar como as pessoas que sobrevivem a isso vivem dali pra frente. E eu acho que o Purgatório, ele é sobre isso, é sobre, tipo, por mais que seja importante o que aconteceu, ele é sobre o que acontece dali em diante, muito mais do que sobre o porquê, sobre como foi, sobre o que aconteceu mesmo, etc. Legal. Mas o purgatório é uma parada mais como é que se pode dizer? Católico, né? Do purgatório. Ali você quis botar o vilão, sei lá, como um pastor protestante, mas do protestantismo não existe muito essa palavra do purgatório. Você tinha pensado nisso ou nem sabia? Então, sim, se tu prestares atenção no filme, por mais que, por exemplo, a palavra pastor ela tenha essa relação com o protestantismo, ela vem de muito antes. O pastor, ele é literalmente um guia. E por mais que tenha essa referência que você faça automaticamente quando você pensa num pastor, se tu prestares atenção, todos os signos religiosos do filme, eles são, tipo, miscelâneas, misturas, eles são coisas que a gente criou, que a gente inventou, justamente porque a minha ideia não era falar só sobre sobre o protestantismo, sobre o catolicismo. Então, assim, você tem elementos de todas essas religiões cristãs, que no fim das contas... Sistema, né? Você queria discutir a religião em si. Exato, porque assim, eu não falo de religiosidade nesse filme, eu falo de religião enquanto sistema e dogma, que aí é que eu acho que a gente tem um problema mesmo no mundo inteiro. Então, tipo... A minha ideia era justamente, tipo, trazer elementos de vários lugares, de várias coisas. Por isso que, tipo, o nome faz uma referência mais ao catolicismo, mas você tem um pastor. Tipo, o símbolo que eles usam não faz referência a uma religião específica, justamente, e isso tem uma explicação meio que, tipo, tem essa parte filosófica da coisa, mas ela tem uma explicação dentro também, que é o fato de que isso a gente não fala no filme, mas tá nessa coisa que a gente desenvolveu do universo, de que esse pastor, ele não era uma pessoa religiosa antes. Eu não sei se algum de vocês já assistiu um filme que chama O Livro de Eli. Sim, claro. Esse filme tem uma coisa que desde que eu assisti muitos anos atrás, sempre ficou na minha cabeça, que é o discurso do personagem do Gary Oldman, que ele fala sobre a Bíblia enquanto uma arma. Ele fala que, tipo, a linguagem dela, ela tipo, serve como uma arma por essa questão enfim, de como ela acessa as pessoas, etc. E eu acho que esse cara, ele vem disso, ele vem do oportunismo das pessoas perdidas que precisam de um guia. Pô, gente, mas aí Entendi. até como Hitler, né? Qualquer líder que propõe uma questão mais voltada para os bons costumes, ele vai se aproveitar de simbologias aí e vai tentar trazer a religião como uma arma. Isso aí, qualquer movimento fascista... E se vocês não aprenderam com a atualidade que qualquer coisa pode ser transformada numa arma... É verdade, qualquer coisa. Conhecimento, não sei. O conhecimento eu acho que liberta, mas ele com certeza é uma arma também. Sem dúvida, sem dúvida. E isso eu acho que, ao mesmo tempo que eu concordo contigo que ele liberta, a gente vive num país em que, tipo, a ignorância e a má distribuição de informação, ela não é um acaso. Claro É que não. sistemático. Uhum. Quem está no poder para se É um manter propósito. precisa que o povo seja massa de manobra, que se ignorante. Então, com certeza, o conhecimento também é uma arma. Com certeza. A Nas mãos galera hoje em dia do povo, tem um esquema de fake news, né? Exatamente. Nas mãos do povo, o conhecimento é revolução. Nas mãos de quem quer controlar, é isso. É uma ferramenta de controle. É triste. É bem triste. Mas a série vai ser boa. Que bom, que bom. Boa. A gente tá aí, tipo, em alguns processos, assim, de... Sala de roteiro. Sala de roteiro, a gente, tipo, participou de alguns processos de pitching mesmo. de pitching, de série e tal. A gente tá no processo aí de tirar essa série do papel. A gente já tem bastante coisa escrita. Enfim, estamos nesse processo
isso logo mais. Vocês entraram em algum edital, alguma coisa assim? Falaram com Cara, alguma a gente tentou um edital, mas enfim, não rolou ainda, mas a gente tá tentando, tipo, sei lá, formas alternativas de, tipo, sei lá, falar direto com serviços de streaming, com produtoras e tal, enfim, outras formas, até porque a gente sabe que o acesso ao incentivo público, a obra audiovisual tá cada vez mais escasso e, enfim, nos próximos 2 anos aí eu acho difícil que isso melhore muito, pelo contrário, então... Com certeza. Todo mundo... Ainda mais com essa temática. Exatamente. É um filme que não teve entrada. Por exemplo, a gente teve, acho que 5 ou 6 festivais só, na verdade, que aceitaram internacionalmente. Tem 3 prêmios, mas no Brasil, por exemplo, a gente quase não teve entrada. A gente só passou no Festival Mix Brasil. Vocês conseguiram passar? Ah, que legal, eu não fiquei sabendo. No Brasil. Ah, legal, parabéns. A gente passou, na verdade, aqui e a gente passou no Sul, num festival no Rio Grande do Sul, não me lembro o nome agora exatamente, mas é um festival pequeno, mas tanto a temática, na verdade, quanto a minutagem do filme foram complexos nesse sentido, assim, na distribuição dele, porque é um filme realmente que muitos festivais só aceitam até 20 minutos, né? É um filme de 25, a gente fez essa escolha mantendo trechos, porque a gente quase cortou algumas coisas, enfim, fizemos outro final e tal, mas por conta disso a gente acabou tendo algumas perdas, só que de todos os lugares que a gente teve oportunidade, por exemplo, a gente quase foi pro marketing do Festival de Cannes, que a gente foi selecionado, do Marché do Filme, né? E a gente recebeu feedbacks bem positivos, assim, principalmente estimulando que isso vire um conteúdo seriado, ou que isso vire um longa, ou alguma coisa desse tipo, assim. Então, desde o começo a gente está investindo nisso. Nesse momento a gente está em sala de roteiro, finalizando arco de primeira temporada e tal. A gente já tem todos os personagens escritos e toda a história escrita, mas a Bíblia está, enfim, saindo do forno e a gente já tem alguns contatos. Tomara que isso role aí no futuro próximo. Ah, que legal. Mas, infelizmente já está ficando muito longo aqui, vamos ter que encaminhar para os nossos finalmente. Uma pergunta para os dois, rapidamente aí, uma dica para os iniciantes, para quem às vezes ainda não fez seu primeiro curtinha, quais são as dicas? Cara, eu vou falar do ponto de vista do roteirista e do ponto de vista do diretor de fotos, as coisas que eu faço. Cara, se você for um roteirista que não dirige, não fotografa, como é o meu caso, apesar de serem poucos, enfim. Eu acho que para todo mundo, na verdade, eu falei do roteirista, mas isso vale para todo mundo. A primeira coisa que você precisa é achar pessoas com quem você goste de trabalhar, com quem você queira trabalhar. Muito mais do que pessoas super competentes, principalmente no início, você precisa de gente que está afim de fazer. Porque a coisa que você percebe mais cedo é que quando você tem gente contigo que quer fazer, você vai fazer independente das adversidades, independente da falta de experiência, da falta de estrutura, o que é que você vai fazer. Porque, no fim das contas, o principal é isso, cara. Você precisa fazer. É assim que você vai aprender o ofício mesmo. E, assim, do ponto de vista de fotografia, cara, a gente tá no mundo hoje em que, mesmo que, tipo, sei lá, mesmo as câmeras mais baratas não sejam, tipo, realmente acessíveis quando você fala de pessoas que não são de classe média, etc. A gente vive num mundo digital que possibilita muito que você faça com o celular, que você faça com uma GoPro, que você faça com uma câmera simples, que o que é que você faça. E, assim, tem que fazer. Você precisa... Porque assim, tem muita gente que acha que direção de fotografia é mexer em câmera, e cara, não é. Tipo, e assim, eu enquanto diretor de fotografia jovem, que entrou muito jovem nessa função, eu posso dizer que assim, você acha um eletricista, um gaffer que supra a falta de conhecimento que você tem em relação à parte técnica da luz, você acha um primeiro assistente de câmera que preencha as lacunas que você tem dos equipamentos de câmera específicos, etc., mas você não acha um profissional que desenhe a luz por ti, que enquadre por ti. Essas são as habilidades, na minha opinião, que fazem um diretor de fotografia bom. É você entender luz, é você saber o que conta. E quando você entende de luz, você faz com uma luminária, você faz com solos do sol e você faz com
R$10.000 de equipamento alugado. Então, tipo, eu acho que a coisa que eu acho mais importante para um diretor de fotografia, para alguém que quer ser diretor de fotografia, você precisa saber, você precisa entender a luz, você tem que olhar o mundo à sua volta e você tem que saber o que você pode fazer com a sua câmera, não necessariamente mexer nela. O que você pode enquadrar, o que você pode mover, o que você deixa no seu quadro, o que você não deixa, o que você deixa claro, o que você deixa escuro. E eu acho que é isso, sim. Você, Manso? Cara, agora falando um pouquinho do ponto de vista da direção, eu acho que assim, se você quer ou migrar para a direção já trabalhando na área, ou se você não sabe nada e quer começar a dirigir, primeiro de tudo o que você tem que fazer é assistir filme. Assistir o filme de todos os pontos de vista possíveis, assim. Não ter medo de assistir o filme 2 vezes, não se entediar porque é estudo. Então, enfim, como eu falou dos princípios da fotografia, eu acho que os princípios da direção estão em 3 pilares, basicamente, assim. Você precisa saber o que você quer naquela imagem, então isso fala de fotografia, isso fala de arte e de enquadramento, mas você precisa saber de atuação, por exemplo, porque você está fazendo um filme com pessoas e para pessoas, por mais que você faça uma animação, por exemplo, você está fazendo um filme para pessoas, então você tem que saber de atuação, você tem que saber de psicologia, o que a atuação te traz muita base para também, e você tem que saber de som, assim. Acho que tem muito diretor que esquece, assim, mas o som é 50% do filme, se não mais, assim. O filme transforma mais que 90% com um som que você tem bom, assim. Se você tem uma boa construção de trilha sonora, se você tem um desenho de som bem estruturado para o teu filme. Então, eu acho que, assim, você tem que assistir os filmes de todas as perspectivas possíveis, assim. E aí, acho que o grande trunfo, principalmente falando agora de mercado brasileiro, é você saber dirigir ator, porque essa é uma lacuna. Essa é uma coisa que tem começado a surgir de novo agora, que se perdeu ao longo do tempo, infelizmente, mas, enfim, entender de atuação é um ponto positivo demais, assim. Principalmente porque o elenco, ele não tá na frente da câmera para ser objeto de cena, né? Então, você conduz, só que se você vai explorar o potencial do teu elenco e conversar com as pessoas que estão emprestando corpo, né? Emprestando voz, emprestando construção artística mesmo para aquela personagem, isso é transformador, no geral, assim. E acho que uma segunda dica seria não ter medo de spoilers. Porque spoilers, eles ensinam, né? Eles colocam um ponto de vista sobre uma obra, muitas vezes. Então, o spoiler acontece, ele sempre vai acontecer e você sempre vai ter ele. Você pode negar aquela informação ou você pode pegar aquela informação e fazer alguma coisa com ela, na minha opinião. Então, é isso. Acho que fica isso aí. Da hora, isso aí. Vamos encaminhar aqui para os encerramentos. Muito obrigado pela presença aí, Will e Gabriel. Obrigado por aceitar nosso convite aí, trocar essa ideia com a gente. Deixar o recadinho aí para a galera que ouve a gente, curte esse programa com a galera do cinema independente e passa para frente também esse programa, se você curtiu, passar para alguém que você sabe que curte também essa área. Estamos em quase todas as plataformas desse podcast, estamos no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Google Podcasts e também aquela coisinha de sempre, curte a gente menos no TikTok, estaremos. Estamos também no Instagram e no Facebook, acha a gente lá. Também tem o nosso blog que é o centro de tudo, de críticas, podcast, o outro podcast que é o podcast normal, dizer assim. E é isso aí. Falou! Falou! Obrigado, gente. Falou, tchau, tchau. Muito prazer.